Então, para esse tecido não deformar, quando você iniciar a costura dos quadrados, é preciso aplicar o estabilizador. O estabilizador que eu uso é esse daqui, que ele é termocolante. Um dos lados ele é liso, o outro ele é mais rugoso, é onde está a cola. Então eu coloco sobre o tecido que a gente vai trabalhar. Recorto o pedaço que cobre a largura da camiseta. Essa é uma das etapas mais demoradas e mais chatas da preparação do tecido até a gente poder começar a fazer a coxa, né, propriamente dita. Se você for trabalhar na sua casa e tiver outras atividades como eu aqui, você provavelmente vai fazer isso na mesa de jantar. Então essa etapa para mim demora 3, 4 dias, porque eu tiro a mesa, coloco a mesa, preparo a estação, tiro todo o material e volto, porque ela demora bastante. Como é que eu vou aplicar o estabilizador? Você coloca o tecido no avesso, o estabilizador por cima. Eu uso aqui o resto de uma camiseta que eu já recortei antes. Como vai ser um tecido de proteção por causa do calor. E com o ferro, eu vou colocando, conto até 10, mais ou menos 10 segundos. Você vai regulando a temperatura. Quando você chegar na temperatura correta, você pode manter essa temperatura. E eu vou colocando, virando o ferro assim, para poder aplicar o estabilizador em todos os pedaços do tecido. Quando o estabilizador está aplicado, você vai ver que ele não tem as manchinhas quando ele está solto no tecido. Ó, aqui eu não apliquei ainda. Quando você estiver fazendo, você vai perceber. Depois que ele está aplicado, ele vai grudar. Se ele grudar fora do tecido, não tem problema. Depois que ele esfria, ele vai sair. Não vai ficar resto nenhum no tecido de baixo também não. Ele vai sair com facilidade. Mas aqui ele já está aplicado, já está colado. E aqui ainda não. Então, ali eu vou colocando, antes de aplicar o ferro, eu coloco o tecido de proteção. Segura o ferro por 10 segundos. Não precisa nem fazer pressão, nem nada. Você vai regulando a temperatura. Quando você vê que com mais ou menos 10 segundos ele já aplicou, você mantém essa temperatura e vai seguindo. Se você for fazer uma manta com 4 quadrados por 5, por exemplo, você vai aplicar em 20 faces, né? 20 camisetas. Isso pode demorar bastante. Me dá um pouco de inveja do pessoal de lavanderia que tem aquela máquina que faz a prensa, né, nas camisetas, porque aquela máquina também serve para essa função e eles aplicam 30 camisetas em 10 minutos, né? Isso aqui toma bastante tempo, mas aí você pode fazer sentado na sua mesa de jantar, assistindo televisão, depois do jantar, toda vez que você tiver um tempo, você prepara a estação e aplica o estabilizador no teu tecido. Depois que todos estiverem com tecido, eu prefiro aplicar em todas as camisetas, tenham pouco elastano ou muito elastano, porque isso vai garantir a perfeição do trabalho. Depois que todas as camisetas estiverem com o estabilizador aplicado, a gente pode passar para a próxima etapa do que vai estar no próximo vídeo. Depois que foi aplicada a interface, o estabilizador, aquele tecido que deformava toda vez que você puxava porque tem muito elastano, ele não vai ter mais aquela elasticidade, e é isso que a gente quer. Cuidado se você for usar o tipo de intertela que você vai usar, porque a gente não quer que ele fique como uma gola de camisa. O tecido ele vai perder a elasticidade, mas ele continua suave no toque, porque eu não quero que a manta vire um quadro. Eu quero que a manta seja suave ao toque e tenha caimento de tecido. Então, depois que você aplica o estabilizador, o tecido perde a elasticidade, mas continua flexível. E é perfeito quando você recorta os quadrados, ele vai ficar recortado e vai poder trabalhar com ele com perfeição.